Olá, esse é o Congresso em Foco podcast e eu sou Carlos Lins, editor do Congresso em Foco. Estou aqui à minha direita está o Lucas Neiva, nosso repórter. Nosso episódio de hoje é com a deputada Dandara Tonantzin, do PT de Minas Gerais. Seja bem-vinda, deputada. Obrigada, gente. Muito feliz de estar aqui. Deputada, para começar a conversa de hoje, a senhora foi vencedora da edição de 2023 do Prêmio Congresso em Foco, na categoria de Defesa da Educação. E no seu discurso de recepção do prêmio, você comentou um pouco sobre a sua trajetória familiar até a educação lá em Minas Gerais. E eu queria compreender um pouco mais sobre como que foi a sua trajetória. Esse prêmio foi tão importante, eu acho que eu não tive a oportunidade de agradecer como eu deveria, que eu estava em Nova York na época, então eu queria agradecer muito o reconhecimento de vocês, do nosso trabalho, do que a gente construiu ao longo do ano passado. Foi uma batalha muito dura que nós enfrentamos em defesa da educação, em especial da continuidade da lei de cotas. Eu não sei se vocês sabem, mas esse prêmio virou até outdoor em Minas Gerais. Eu com o prêmio, e a chamada era a deputada que mais se destacou na luta pela educação. Então, muito obrigada. Faz muito sentido pra gente. E, de fato, eu acredito muito que a educação ela tem a capacidade de transformar vidas e ser essa chave que abre portas, janelas para muitas oportunidades, né? A minha mãe trabalhou mais de 20 anos como empregada doméstica, hoje é professora como eu. Meu pai foi o primeiro da família a formar e só conseguiu também estudar porque foi pro seminário na época, tinha o sonho de ser padre, abandonou a batina e casou com a minha mãe. Mas eu sei que na minha trajetória inteira a educação teve um papel muito importante. Tanto no processo da tomada de consciência, para se entender também no mundo, para eu perceber quais eram as possibilidades, quanto também na perspectiva de futuro, sabe? Eu entrei na pedagogia da UFO enquanto cotista e já pude perceber logo no início, assim, o mundo que era a universidade, de oportunidades, mas ao mesmo tempo foi também na universidade que eu pude me entender enquanto uma mulher negra. E o que isso também me impactava diretamente na minha vida. Eu sempre soube que eu sou uma mulher negra. Agora você percebe na sala de aula a diferença de quem tem condição de ficar só por conta de estudar, quem tem que estudar e trabalhar, quem tem que estudar, trabalhar e cuidar de casa, quem consegue participar daqueles projetos de pesquisa, de extensão, quem consegue viver as oportunidades que a universidade está ali produzindo, né, para as pessoas. Então foi também para mim um processo de tomada de consciência, né, de me entender enquanto mulher negra de periferia, num contexto, né, num contexto social realmente. Foi muito importante. Agora, se também não fosse, né, em que pese essas limitações e dificuldades que a gente enfrenta, se não fosse a educação, dificilmente eu seria deputada federal hoje, dificilmente eu estaria aqui nesse podcast conversando com vocês, porque foi estar na universidade que me possibilitou o engajamento político, a militância, esse processo de construção coletiva, de me engajar em lutas, de ser uma ativista em prol da educação, das mulheres, da luta antirracista. Então, acho que a educação ela vai proporcionando isso pra gente. E como é que foi esse seu processo de entrada no movimento estudantil na universidade? Olha, eu sempre participei de movimentos sociais, sabe? Eu brinco, mas é verdade. Eu fui feita debaixo da lona do MST, meus pais também são militantes, são petistas. Minha mãe foi a primeira secretária do PT de Tiltaba, uma cidade do lado de Uberlândia. Então, eu cresci participando dos movimentos. Eu tive aquela fase da adolescência de não gosto de política é muito chato, ai, nossa, que saco. Me afastei de tudo. No ensino médio ainda, eu tinha uma professora de português, a Fernanda, inclusive, beijo, Fernanda, obrigada. Maravilhosa. Ela incentivava muito a gente. E ela incentivou a gente a refundar o Grêmio da escola. E a nossa luta naquele momento, lá no ensino médio, era pra gente ter aquele intervalo cultural de sexta-feira, que tem um horário maior, que a gente dançava, cantava, fazia várias coisas no recreio, sabe? E nós lutamos tanto e conseguimos esse intervalo cultural. Aí da luta do intervalo cultural a gente já foi lutar contra o aumento da passagem, porque era uma escola de centro, mas vinha muita gente da periferia estudar lá. A luta contra o aumento da passagem já virou uma luta sobre o direito à cidade, ocupação do espaço público. Quando eu entrei na UF, eu já tinha engajamento, eu já tinha sido do Grêmio. Aí eu fui pro DA, pro Diretório Acadêmico da Pedagogia, também fui pro DCE, pra União Estadual dos Estudantes.
e fiz parte de gestões que foram muito importantes no movimento estudantil, e eu aprendi nessa minha experiência de que é de fato só a luta que muda a vida. É lutando, nos organizando, nós vamos ter vitórias e conseguir as coisas e ter avanços. Na minha gestão como coordenadora do DCE, por exemplo, a gente conseguiu transporte intercamp, porque na UFO, na Federal de Uberlândia, a gente tem 4 campos dentro da mesma cidade. Um de biomédicas, agrárias, o outro de humanas e exatas, um outro de educação física, um outro está sendo construído agora. Aí você imagina um estudante de biologia, por exemplo, que ele tem aula lá na de humanas, que é de um lado da cidade, e ele também tinha aula de biomédicas, que é do outro lado. Ele tinha um intervalo do almoço, 40 minutos para se deslocar. Era um trampo danado. A gente ocupou a reitoria e conseguiu o transporte intercamp. Nós também conseguimos a ampliação do RU, que na época era um caos muito grande. A inauguração da moradia estudantil, que estava fechada há muito tempo. Entramos para dentro, nos organizamos, reivindicamos. E se hoje aqui no Congresso Nacional eu consigo participar de comissões, mediar, construir acordos, depois já coordenei muito conselho de CA e DA na vida, já participei muito de muitas reuniões em reitoria, mediando ali, construindo acordos. Então foi uma grande escola o movimento estudantil. Deputada, quando que veio quando que veio o clique? No sentido de que você deixa de estar... você passa do momento que você está se organizando com outras pessoas para declarar uma opinião, defender uma pauta específica, para aquele momento que você decide, eu vou representar pessoas institucionalmente. Como que essa consciência chegou para a senhora e como foi sua reação? O que significou isso na sua vida? Olha, eu nunca pensei objetivamente sobre isso. Vou me candidatar, vou me organizar para entrar na política. Foi muito mais um chamado, assim, uma convocatória, sabe? Em 2017 eu passei por uma situação que foi muito difícil. Eu tive meu turbante arrancado numa festa de formatura lá em Uberlândia, um grupo de 6 homens brancos, assim, fortes, que me agrediram na festa, jogaram meu turbante no chão. Foi bem duro. E aí, na época, eu fiz um post no Facebook, que o título era Nossa Presença Incomoda. Relatei o que aconteceu nessa festa. Essa postagem viralizou muito. E eu passei a debater cada vez mais, assim, o preconceito, a discriminação, fazer coletivos, movimentos em escolas, universidades, espaços também formativos com as pessoas sobre isso. Isso eu percebi que em 2017 já elevou a nossa liderança a um outro patamar, né? Que já fortaleceu muito assim, o que a gente construía. A capacidade de se indignar, questionar e não deixar passar barato. Em 2018, tem uma turma que queria muito que eu fosse candidata a deputada. Só que eu achava que não era para mim. Que eu era uma pessoa do bastidor, da luta, não da institucionalidade. Que eu não tinha o perfil parlamentar, o perfil de uma figura pública. E eu, assim, me auto-sabotava muito, sabe? Não vou dar conta, não consigo falar, não consigo liderar, não consigo organizar. Não, meu lugar é na rua, organizando o povo, gente, não é lá, não é pra mim, né? E eu sempre tive uma referência de parlamentares em Minas Gerais, do PT, inclusive do campo da esquerda, de homens brancos, né? Que vinham de um outro lugar, que não necessariamente é a luta popular. Então, era uma coisa muito distante da minha realidade, mesmo meus pais sendo militantes, porque a gente não tinha uma experiência de uma pessoa, uma mulher negra, alguém jovem, na política em Minas Gerais, na minha região do Triângulo Mineiro. Só que esses chamados, eles foram tão fortes que eu combinei em 2018 que eu não seria candidata a deputada, mas eu toparia organizar uma campanha para vereadora. Aí eu pensei, não, agora eu vou. E eu fiquei pensando, né? O Gandhi tem uma frase que eu gosto muito, ele diz, seja a mudança que você espera no mundo. Eu fiquei pensando, a gente bate tanto, né? A falta de representatividade, não tem mulheres, não tem negros, a gente não tá lá, a classe trabalhadora não é ouvida. E as pessoas diziam, até quando você vai ficar do lado de fora cobrando? É você que tem que estar lá, você que tem que lutar. Eu acho que eu não entendia nem a dimensão de tudo isso, mas topei e fui candidata a vereadora em Uberlândia em 2020. Fui a vereadora mais votada da cidade, com 5.237 votos, apresentando um projeto, um programa de transformação da cidade, outras ideias, outra perspectiva de vida, de mundo, de construção política, sabe? Isso fortaleceu muito a nossa caminhada. Eu percebi que tinha, sim, espaço
e que o perfil é a gente que faz, né? E o envolvimento especificamente aí com o PT veio de onde? Porque ele foi o família, partido né? mais natural, assim. A família, né? Então, meus pais são petistas, eu cresci participando das atividades, dos debates do PT. Eu me via nas lutas, mas tinha um certo distanciamento. Mas o PT ele tem espaços que fortalecem a juventude, que fortalecem a participação de mulheres. E isso foi também estimulando a nossa presença no PT. E também por esse processo de tomada de consciência, né? A forma como a gente lê, enxerga o mundo e a política está muito afinado assim, com o que o PT pensa e enxerga também o mundo e a política. A política enquanto instrumento de transformação da sociedade, da vida das pessoas. Então, assim, entra no PT, vai seguir a vida inteira no partido, não pretende... Não tem outra... Eu acho que se um dia eu sair do PT, até amanhã eu perco. Então, eu sou bem petista militante, daquelas que vêm da base mesmo. E pra você, como é que tá sendo essa experiência de chegar depois de toda essa trajetória de militância pelo movimento negro e militância pela uma inclusividade na universidade, no ensino médio também, que você tem uma participação importante na retomada do Grêmio Estudantil. Pra você, como é que estar agora no Congresso Nacional? E até considerando o Congresso Nacional, chegar lá e encontrar uma maioria de homens brancos de idade mais avançada. Olha, gente, é um desafio, viu? É um desafio. Eu aprendo rápido e eu não me deixo abalar com as coisas assim. Eu tenho um foco, estabeleço uma prioridade e vou naquele objetivo. Acho que todo mundo na vida tem que ter um porquê das coisas, né? Por que você tá lá? Por que você faz isso? Eu tento todos os dias lembrar os meus porquês. Porque se você também for uma pessoa como eu, uma mulher jovem, negra, de periferia, que entra num espaço daquele ali e não tiver um sentido, uma razão, é muito difícil você continuar ou se distrair e não continuar no seu foco. Porque é muito duro. A violência política não é algo fácil, né? As interrupções, deslegitimações, assim, das pequenas às grandes violências, a ameaça de morte é o topo desse iceberg, né? Que ele é muito mais profundo, né? É muito mais complexo do que a gente às vezes diz, né? A violência política ela tem muitas nuances, faces, e ela fica ali o tempo todo impedindo as mulheres negras, os jovens, pessoas trabalhadoras de continuarem e permanecerem na política. É um desafio muito grande. É um desafio porque a lógica como a política é estabelecida, ela é pautada em relações pessoais. Não, eu sou amigo do fulano há muito tempo, então por isso eu vou defender que ele tenha a relatoria de tal projeto importante. Não, porque eu já conheço o Beltrano. Não, porque o ciclano vai me ajudar nisso. E não existe espaço vazio. Não tem uma cadeira aqui vazia, alguém te chama, oi, vem cá, senta aqui do meu lado. Não. Você tem que o tempo todo ir desbravando e cavando e construindo o seu espaço. Um outro elemento para mim também assim, não é fácil, porque eu sou pedagoga, eu sou do debate, eu tento ser mais didática possível e eu adoro quando a gente consegue debater as coisas com profundidade. E ultimamente na Câmara não está tendo isso, né? É assim, as coisas muito rasas, é uma discussão que descamba para um lado. E assim, não tem um pingo de densidade, pautadas muito superficialmente. Eu fico impressionada, tem deputado que chega em comissão, vem cá, menino, te xinga, grita, ofende, não sei o quê. Ele não fica nem para te ouvir, nem para saber a resposta. Porque o que vale não é o debate, a discussão, não. É se ele já fez o vídeo para cortar e lacrar nas redes sociais dele, sabe? O importante para ele é ter o close da lacração. E agora ver isso praticamente todo dia em toda comissão que eu vou cobrir na Câmara. Você já viu isso, né? Toda hora. Toda hora, né? Chega, dá o show, faz o vídeo e vai embora. Nem fica para ouvir a resposta. Então, a ausência de debates é algo que me angustia muito, assim. E eu tento sempre não perder o foco e fazer audiências públicas e debates. Aqui no Congresso em Foco, a gente chegou a noticiar um caso que um deputado te insultou em plenário e o seu gabinete abriu um processo contra ele no Conselho de Ética. Isso. Ao mesmo tempo, o Conselho de Ética
tende a ser leniente com esses casos, né? Ele tende a não tomar medidas concretas a respeito disso. Como que você se sente com isso? Isso é péssimo, né? Isso também é uma das faces da violência. É a naturalização. É a deslegitimação da denúncia. É quando você não reconhece o lugar da vítima e tenta, às vezes, inverter os papéis, né? Quando você coloca aqui no cantinho, porque não precisamos falar disso agora, vai prejudicar. Agora você imagina o seu, eu fico pensando. Se casos de violência política acontecem todos os dias, em muitos lugares, e as mulheres vão se sentindo desestimuladas a permanecerem e a entrarem na política, e a gente não for, de fato, tomando atitudes, como é que nós vamos ter uma democracia representativa de fato? Se hoje já não tem mulheres na mesma proporção na política que nós temos na sociedade, imagina os efeitos disso que nós estamos vivendo a médio e a longo prazo. Eu conheço várias mulheres que desistiram de participar e de entrar na política. Eu conheço várias pessoas que tiveram um mandato. Olha, do meu estado, a grande amiga maravilhosa Áurea Carolina. Ela escreveu um texto maravilhoso, inclusive, depois que ela não se candidatou mais, relatando o que ela passou como deputada aqui na Câmara. Então, esses ataques, eles não são só uma piada, um comentário, uma coisa da relação pessoal, como eu já ouvi, né? Eles são um ato que, lá na ponta, está, de fato, enfraquecendo a democracia. Eles estão impedindo a nossa entrada, a nossa permanência na política, né? Eu fico muito triste quando essas coisas não têm encaminhamento. Mas eu decidi que não vou deixar passar naturalizado, nada. Sempre quando alguma coisa assim acontecer, a nossa ação será de denunciar, de tornar público, de levar para os órgãos e espaços competentes. Quem sabe, né? De grão em grão, uma hora. Você acredita, então, em uma solução de longo prazo para essa situação? Eu acredito que a gente possa regulamentar melhor o que é violência política de gênero e racial, que a gente consiga tipificar melhor o que é quando ocorre, que a gente consiga fortalecer os espaços das mulheres. É muito importante na Câmara hoje ter uma secretaria da mulher, uma ouvidoria da mulher, ter uma coordenação da bancada feminina, em que pese nossas diferenças partidárias, ideológicas, quando nós sentamos na mesa, eu ouço relatos muito semelhantes de deputados que vêm do PL, do MDB, republicano. Não é uma questão só de um partido ou um único segmento. O machismo está presente em todos os lugares. O patriarcado organiza relações de poder na sociedade. Então, ter espaços como esse são fundamentais. Tem muitas câmaras municipais hoje que já têm uma ouvidoria, uma procuradoria da mulher. Isso também é fundamental. A gente ter hoje, né, o mínimo de mulheres nas chapas é também um passo importante. Eu espero que a gente consiga avançar para uma reserva de cadeiras nos espaços, não só de candidaturas, porque a gente já viu o que pode acontecer em eleições, né? Candidaturas laranjas de mulheres estão focando para cima e para baixo. Eu espero que os partidos tenham uma política séria de fortalecimento de lideranças mulheres. Falando nessa questão da participação de mulheres no Congresso Nacional, ano passado, se eu salvo engano, a sua voz é uma das dissonantes na base com relação à PEC 9, correto? Sim. E eu queria saber como é que está essa discussão agora, porque há alguns meses que a gente não vê mais avanço na discussão da PEC 9, deixaram de ser convocadas reuniões. Esse tema ele foi, de certa forma, enterrado na base do governo também. O PL também apoia o projeto? Não se falou realmente mais depois disso.
os avanços que a gente achou que teria, não teve, pelo contrário, a PEC foi descaracterizada em vários sentidos e levaram para outros lugares, inclusive tentaram fazer isso na própria reforma eleitoral, né? E eu ajudei a organizar a bancada negra do Congresso Nacional, que a gente tem hoje institucionalizado. Uma das primeiras ações dessa bancada foi atuar tanto junto ao relator da PEC 9, como da mini reforma eleitoral, para não deixar a gente ter retrocesso em pautas tão importantes de representação política, como eles queriam colocar, em matéria de mulheres, de financiamento de campanha, de negros e negras, de ocupação de espaço, também de financiamento, né? Não tem outro jeito. Para a gente entrar, para a gente ocupar espaços, nós vamos precisar de apoio, fortalecimento, ajuda. Alguém vai ter que se levantar para a gente sentar, que as cadeiras são contadas. Não tem que de criar mais cadeiras, de inventar. Nós vamos precisar construir ações afirmativas na política. Então foi muito importante liderar esse processo da bancada negra e deixar muito nítido para o nosso partido, para o governo federal, que qualquer matéria que dissesse respeito a retrocessos de direitos duramente conquistados, tanto para as mulheres quanto para o povo negro, não teria o nosso apoio. Como que a senhora avalia o trabalho do presidente da Câmara, Arthur Lira, em resposta a esse tipo de demanda? A atuação institucional dele mesmo com relação a abrir esse tipo de espaço ou eventualmente a negar? Foi muito importante o apoio que ele deu para a criação da bancada negra, tá? Muito importante. Nós colocamos para votar em 2 oportunidades, ele ajudou no Colégio de Líderes a construir consensos. Foi muito importante o apoio que ele também deu, tanto a lei de cotas, que eu atuei ali no convencimento para dizer também por que seria importante aprovar a continuidade da lei de cotas e o seu aperfeiçoamento, também aprovar o feriado nacional da consciência negra. Nós estamos trabalhando agora para institucionalizar a bancada negra, porque ela hoje, né, está começando, está engatinhando, acabou de ser criada. Então nós queremos ter um site, uma plataforma própria, nós queremos ter uma sala, um espaço na Câmara, nós queremos ter um secretário da bancada negra. Inclusive tem gente lá que é concursado que quer muito estar com a gente, ajudando a funcionar melhor a bancada. E nós estamos abrindo todos esses pontos para o presidente Arthur Lira. Claro que tem suas limitações, porque a Câmara tem, a política tem, e cada um tem o seu jeito, a sua forma também de conduzir. Mas para a criação da bancada negra, o apoio foi muito importante. E a senhora considera que tanto no seu partido, mas como nos partidos da base aliada, partidos que têm ministérios, existe a disposição de avançar institucionalmente nessa agenda? Acho que sim, a própria retomada do Ministério da Igualdade Racial foi muito importante, o Ministério dos Direitos Humanos ter ali à sua frente um ministro, né, tão atuante na pauta racial também como o ministro Silvio de Almeida, a gente ter também a Marina Silva, que é uma mulher negra, na pauta do meio ambiente. Nós temos hoje uma assessoria de diversidade em todos os ministérios da Esplanada, que trabalha com as questões de gênero e raça de forma transversalizada em todos os lugares. Nós temos a retomada do SINAPI, que é o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. A Ieda é uma coordenadora desse sistema que tem atuado muito, inclusive em parceria com a bancada negra. Nós vamos ter agora a realização da Conferência Nacional de Igualdade Racial, que está inclusive atrasada, que era para ter acontecido no governo Bolsonaro e não aconteceu. Então há a retomada desses programas. Mas eu acredito que a gente precisa ainda colocar orçamento na pasta. Infelizmente, o Ministério da Igualdade Racial é o ministério com menor orçamento da Esplanada. E sem dinheiro não se constrói política pública, muito menos ações afirmativas. E retornando um pouco para a questão da participação de mulheres no Congresso Nacional, você comentou da necessidade de unidade dentro da bancada feminina. E dentro, justamente, da bancada do PL, nós temos parlamentares que são mulheres abertamente antifeministas. Como é que é o tratamento com relação a esses parlamentares lá dentro? Chega a haver atrito dentro da bancada feminina quando chega nessas questões? A bancada feminina é uma bancada, né? Então ela é como qualquer outro espaço da política. Tem divergência, tem a tentativa de construir consensos, a gente discorda em alguns pontos, consegue avançar em outros. A gente tenta sempre na bancada feminina apresentar pautas e temas que são de unidade para todos os campos, que não daria uma grande polêmica ou um grande problema. Isso tem funcionado. Todo mês de março, nós temos uma semana dedicada a votar projetos para as mulheres.
Ano passado, por exemplo, nós conseguimos votar aquele projeto que cria o auxílio para os órfãos do feminicídio. Foi com essa semana que a gente também conseguiu votar projetos importantes para ocupação de cadeiras e de vagas das mulheres nas chapas, no espaço partidário, no financiamento de campanha. Esse ano nós já estamos organizando uma pauta prioritária para o mês de março, então a gente tenta ir para o consenso. Mas há muita divergência de leitura, de perspectiva de mundo, até porque, ao questionar o feminismo, muitas mulheres às vezes não têm a leitura de que os feminismos são vários, né? Então, as próprias feministas já são diversas. Imagina os feminismos e as não feministas. É um desafio. A senhora foi a relatora da nova lei de cotas. Qual é o próximo passo? Muitos passos. Não, então eu acredito muito A ideia de cotas, para onde ela vai agora? As cotas, ok. Eu acredito muito na educação enquanto essa capacidade de transformar vidas, né? A ação afirmativa é fundamental. Ela precisa ser cada vez mais aprimorada para resolver algumas questões. Nós colocamos nesse próximo ciclo de 10 anos pontos muito importantes, que a gente quer daqui a 10 anos poder avaliar para onde de fato caminhamos. O que nós colocamos? A prioridade dos cotistas serem bolsistas de assistência estudantil, que nós precisamos combater um problema que é da evasão escolar. Não basta só garantir a entrada, nós precisamos garantir a permanência dos nossos cotistas. Então, as cotas precisam avançar para um processo de consolidação da presença do cotista, da permanência dele, permanência com qualidade, que ele possa entrar, permanecer e formar. Para isso, nós também atuamos para aprovar o PNAES, que é o Plano Nacional de Assistência Estudantil. Ele não tinha uma regulamentação, ele era um programa. Nós queremos transformar ele, de fato, em algo institucional, que tem, inclusive, orçamento próprio, destinado a este programa, para que ele nunca deixe de funcionar. Garantir auxílio moradia, alimentação, transporte, creche, esporte, para os estudantes, em especial os cotistas. Eu consegui colocar uma emenda no relatório da deputada Alice Portugal, garantindo que toda universidade receba no mínimo proporcional à quantidade de cotistas que tenha naquele espaço, para que a gente possa fazer assim que todo cotista seja bolsista de assistência estudantil, garantindo a entrada e a permanência. Está agora no Senado, vai passar por algumas mudanças, estou conversando com o Fonaprace, com vários interlocutores e atores. Tem outras coisas que são importantes também de entrar, mas esse projeto para nós é muito importante. Garantir a entrada e a permanência dos cotistas. O segundo ponto fundamental da nova lei de cotas é garantir que, primeiro, será observada a nota da ampla concorrência, depois a nota da cota. O que significa isso? Primeiro, o estudante concorre com todo mundo lá na ampla. Não atingiu a nota de corte da ampla, aí que ele vai para a nota de corte das cotas. A USP me convenceu disso e me mostrou que em um único processo seletivo que eles aderiram a esse formato significou 600 a mais de nós, em um único processo lá na USP. Então nós estamos falando de mais oportunidades que nós vamos gerar, com mais cotistas entrando e a gente diversificando ainda mais o ensino superior. Nós também queremos saber como é que será a aplicação da inovação que nós colocamos agora, que é a cota para quilombola, porque nós tínhamos a cota indígena, preta, parda. Agora nós também temos a cota quilombola, que é obrigatória, não é opcional em todo o território nacional. Nós também colocamos a obrigatoriedade de ações afirmativas na pós-graduação. E estamos construindo já, junto com o MEC, uma série de resoluções que possam regulamentar as ações afirmativas na pós, já que na pós-graduação há um fracionamento de vagas. Então, muitas linhas de pesquisa dizem que é difícil aplicar as cotas no interior do programa, por ter uma vaga aqui, outra vaga lá. Então vai ser um outro lugar que nós vamos também atuar bastante para aplicar na pós-graduação, mestrado e doutorado. Então, vencendo esse próximo ciclo com tantas mudanças, nós queremos chegar daqui a 10 anos num outro patamar. Ter conseguido de fato aplicar a cota quilombola, ter índices melhores de permanência. E aí um outro ponto importante que a gente colocou é que vai manter esse ciclo de avaliação de 10 anos, mas nós queremos monitoramento anual produzido pelo MEC. Quantos entraram, quantos evadiram, quantos permaneceram, quantos formaram.
Porque tem um apagão de dados que é um negócio surreal, sabe? A gente não tem dados oficiais do MEC que mostrem o que foi os últimos 10 anos da aplicação da lei de cotas no nosso país. Tem estudos, às vezes, de pesquisadores, de universidades, de institutos, uma coisa pontual que o MEC tenha feito, mas não é uma elaboração. E nós precisamos que isso seja feito anualmente. Você acredita que esse apagão de dados com relação ao desempenho de cotistas possa acabar comprometendo o próprio debate ao redor das cotas? Totalmente, ele é político, ele não é por acaso, eu acredito muito nisso. Toda a ausência de dados, ela é, sem dúvida nenhuma, proposital, não é por acaso. Né? Chegou a ponto do TCU cobrar do MEC. Oi, MEC, onde estamos? Para onde vamos? O que está acontecendo? Que completou 10 anos em 2022. Naquele momento, deveria ter sido feita essa avaliação, esse balanço, esse aperfeiçoamento, apontado novos caminhos, né? Mas tanto por falta de vontade política quanto pela conjuntura do Congresso Nacional, não foi feito. Então, se a gente tem a capacidade de olhar para esses dados anualmente, entender onde nós estamos e quais são as demandas dos cotistas, eu espero que a gente nem tenha que precisar 10 anos para corrigir algumas distorções, né? E agora, em 2023, teve algum aceno da parte do governo para aperfeiçoar essa parte dos dados? Fiquei muito feliz em poder reunir com a Zara, que é secretária de diversidade do MEC, da CECADI, e ver assim, total disposição em monitorar os dados desde o começo do ano, para que no final do ano já possa produzir esses dados, de já ter elaborado alguns estudos no final do ano passado, sobre como é que estavam, para ter também um parâmetro de comparação. Acho que vem coisa boa por aí. Você imagina que a conjuntura atual do Congresso Nacional ela seja mais favorável ou mais hostil a essas ações afirmativas voltadas para a inclusão, principalmente de negros, no espaço universitário? Ter mais mulheres, ter mais pessoas negras, ter a criação da bancada negra, né, ter uma frente parlamentar mista antirracismo, como a gente tem hoje, ela cria mais condições favoráveis. Ao mesmo tempo que a gente sabe que eu tenho uma professora que eu gosto muito, que ela chama professora Nilma Lino Gomes, da UFMG, e ela tem um livro que chama Movimento Negro Educador. E ela vai falar dos saberes emancipatórios do movimento negro. Ela diz que nós estamos num campo tensão versus regulação. Nesse campo dessa tensão, imagina que nós estamos num cabo de guerra. E aí eu estou do lado de cá com a corda puxando para o campo dos direitos. Você está desse lado daí puxando para o campo dos privilégios. E a gente... Imagina, só imagina. E aí nós ficamos nesse cabo de guerra. Então, estar nesse campo de tensão, regulação versus emancipação, faz com que a gente também, assim, às vezes a gente tem uma baita... Eu ia falar um palavrão. A gente tem uma... Aí eu pensei. A gente tem uma baita vitória, aí a gente, retrocede um pouco ali, que puxou mais de lá. Não é um campo de vitórias naturais, ou só de avanço contínuo. Oxalá a gente chegue nesse patamar de só ter progresso, só andar para frente. É a nossa meta, mas infelizmente nós ainda não estamos assim. Então, eu acho que quando a gente ocupa esse espaço, a gente também passa a incomodar em alguns aspectos, entende? Então eu percebo que ter agora a criação da bancada negra também acende um negócio do lado de lá. Opa, vamos tomar cuidado, porque eles agora têm uma bancada, eles estão no colégio de líderes, né? Então, é uma luta constante. Quem é a pessoa negra que a senhora gostaria de ver na presidência da Câmara? Pessoa negra? Eu gostaria muito de ver o Antônio Brito. Ele é o único líder negro hoje no colégio de líderes. Quando não tinha a questão da bancada negra do PSD, e tem atuado muito para fortalecer e construir as lutas junto com a gente. Meu sonho também seria Benedita da Silva, né? Ocupando aquela cadeira. Pensa que majestade que ia ficar na foto, lindo, maravilhoso. Antônio Brito, a propósito, é um dos nomes cogitados para a sucessão de Arthur Lira. Como é que está essa conversa? No ponto bem inicial, estamos entendendo que é um desafio que passa também, né, pelo governo Lula, então não é algo simples, não é uma conta também que a gente acha que vai ser fácil de resolver, mas nós queremos muito ter um presidente da Câmara no próximo ciclo que ajude as pautas do governo a avançarem e a andarem, que a gente consiga também ter uma funcionalidade da Câmara melhor, que a gente não saiba da pauta às 6 horas da tarde.
Isso é uma crítica ao Arthur Lira? Não é fácil a vida, vocês acompanham a pauta da Câmara, né? Imagina assim, você ter que Todo sofrido. 6 horas da tarde saiu a pauta, 6h05 começou a sessão, e eu sou uma pessoa que atua no plenário, eu fui vice-líder ano passado, então você tem que estar lá lendo rapidamente, leitura dinâmica, para conseguir ir lá pautar. Eu morro de dó dos assessores nossos de bancada, gente. Os caras, assim, coitado deles, cara. Eles pegam um negócio, tem hora que eles imprimem os projetos e vão partindo as partes para 4, 5 lerem, para conseguir ter uma opinião. Você imagina? Você lendo parte de projeto que daqui a 5 minutos vai votar? Projeto de 80 páginas? Loucura. Loucura. Então eu acho que a Câmara precisa ter um bom debate novamente, precisa ter um funcionamento melhor no plenário, precisa, sabe, ter assim, ser o parlamento, né? E mais cedo a gente estava comentando sobre esse hábito, principalmente nas comissões, de parlamentares baixando o nível do debate só para gravar vídeo para a rede social. Você enxerga alguma solução para esse problema? Eu acho que as comissões é onde esse problema mais acontece, né? Eu acho que é onde isso mais acontece. Então, se a gente conseguir dar uma dinâmica melhor para o funcionamento das comissões, ter uma pauta realmente produtiva, focar em matérias que de fato contribuam para aqueles temas, já vai avançar. Ano passado, eu não sei quantas vezes na Comissão de Educação, nós tivemos que ficar debatendo requerimento de professor doutrinador, banheiro unissex, de kit gay, mamadeira de piroca. Eu já tô com um nome aqui na cabeça de quem deve ter soltado esses requerimentos. Sabe assim, quem conhece o chão da escola sabe que esse não é o problema da escola pública brasileira. Vamos falar do pagamento do piso dos professores. Vamos falar do aumento do valor do fundo da alimentação escolar. Que é 50 centavos para a comida de menino, não. Vamos falar de material didático, recurso didático. Vamos debater o chão da escola. Não é essas vozes da minha cabeça de quem nunca pisou nem numa sala de aula. Então, tô dando um exemplo porque, assim, eu acho que as comissões precisam funcionar melhor. Lá o debate tem que acontecer, tem que ser mais produtivo. Deputado, eu sinto que a partir de algumas observações suas, a gente chegou quase numa crítica institucional bastante consistente da Câmara, no sentido de que, por um lado, você tem essa política lacração, né? Você fala, não debate, o deputado fala, não debate, posta o vídeo da grosseria na rede social. Ao mesmo tempo, você tem a pauta chegando na hora da votação e ela lida-se com essa pauta da mesma forma, sem o debate de forma, não diria aqui pragmática, eu diria até quase fisiológica mesmo, né? Você vota de acordo com que houve uma orientação aí em algum lugar, ou, enfim, alguma coisa que é externa à realidade do que está sendo aprovado. Gostaria de ouvir de você um pouco mais nisso, a respeito de como essas coisas se amarram e como elas se amarram também o fisiologismo, a internet, a ascensão da direita na figura do Bolsonaro. Isso é tudo interligado? Que Como a senhora excelente vê reflexão. Profundíssima. Eu acho que está tudo interligado. O avanço que a gente tem, né, da extrema-direita, desses setores conservadores, a radicalização da despolitização, essa crise da representação política e como é que esses setores vão se fortalecendo também eleitoralmente no voto com essa questão, né, antipolítica, mas uma política bizarra, maluca, assim. É por isso que eu acredito tanto na participação de mulheres, de jovens, de trabalhadores, de uma representatividade maior na política, porque eu acho que isso vai levar para um outro lugar e fortalecer a gente num outro patamar, tal qual como está hoje, não representa de fato o que é o povo brasileiro. Se a gente pensar o que é o povo brasileiro, a maioria do povo, o Congresso Nacional tem muito pouco cheiro de povo hoje, né? Tem alguns setores muito representados e a maioria dos setores não estão lá. E isso acaba fazendo também com que o jogo político ali dentro seja um jogo para manutenção de espaço, poder, privilégios, né? O meu toma lá da cá.
isso não faz debates muito importantes de interesse da sociedade avançarem. Porque não é isso o central, o mais importante na vida das pessoas. Muitos, né, querem se manter por estar ali simplesmente e não estão na lógica do fortalecimento realmente da política pública, da transformação social, do avanço de direitos. Eu acho que a nossa história, eu fico pensando às vezes, né, como nós viemos parar até aqui, né? Foi muito complexo os últimos 10 anos no Brasil, assim. Não foi um movimento simples ou um fato acidental, né? Acho que foram muitas coisas construídas ao longo de anos para ter esse esvaziamento da qualidade do debate, como a gente tem hoje. E muita gente se beneficia disso. Porque quando você não tem um parlamento que realmente está debatendo as coisas de interesse da população, que está com essas relações fisiológicas, como você disse, de se manter, de se alimentar, fica mais fácil para alguns setores, né, terem controle disso daqui. Eu acho que isso vai fortalecendo um ciclo vicioso poderoso. Foi um ciclo vicioso, nós vimos agora um aumento de uma bancada quase que autodeclarada de extrema-direita no Congresso Nacional. E esses parlamentares, muitos deles assumindo posições até fortes na disputa municipal, agora para prefeituras. Você imagina uma continuidade desse crescimento da extrema-direita no Brasil, ou você acha que chegou ao ápice e agora tem início de queda? Vou fazer uma publi gratuita, tá? Eu tô lendo um livro super legal do Felipe, meu amigo de BH, que chama A Biografia do Abismo. Eu super recomendo. Que eles vão também mostrando a parte de dados, pesquisas dos últimos anos, né, das eleições, estratificam dados, para também dizer como é que a gente chegou nesse momento que a gente está hoje, como é que isso está também influenciando outros processos na política, né? E eles têm uns conceitos muito legais nesse livro, que ele vai dizer que nós estamos socialmente divididos e afetivamente polarizados. Como é que, mesmo com tantas notícias e coisas que estão repercutindo na mídia sobre atos que são de improbidade administrativa, que processos, desvio, corrupção do Bolsonaro, ainda assim ele mantém aqueles 30% que a gente já vê há bastante tempo. Como é que mesmo a economia melhorando, a gente está agora na nona economia do mundo, ainda assim o Lula está mantendo também aqueles 30 e poucos por cento, que é o que eles chamam, né, de consolidado ali na sociedade. Como é que não são só mais as questões tradicionais da política que de fato são o fiel da balança que define o voto. Eu tenho 30 anos, mas eu lembro quando eu era criança que o debate acerca da educação, as propostas para a saúde, as propostas para a economia, diferenciavam muito, né, um candidato. A atuação de um político nesse campo fazia a avaliação do governo aumentar, subir, cair ou diminuir, né? Mas hoje, com essa afetivamente polarizados, são outros aspectos, inclusive aspectos da vida privada, que estão sendo fiéis da balança para definir o voto. Então, é sua opinião sobre o banheiro unissex. Olha que loucura. Se você concorda ou não. É sua opinião sobre Palestina, Israel, que vai definir o voto da pessoa. E isso está sendo levado, sem dúvida nenhuma, para um âmbito municipal. Estou acompanhando as pré-candidaturas e esse processo eleitoral em muitas cidades de Minas Gerais. E é impressionante como a extrema-direita está despolitizando até no âmbito municipal. Então, as pessoas querem saber a opinião do pré-candidato a prefeito sobre professores ou treinadores. Entende? Uhum. Quer saber se o candidato a vereador ele vai votar favorável ou não a matérias LGBT. A pergunta é essa, isso é feito na rua, nas reuniões, que as pessoas estão construindo, estão chamando. Então, esses aspectos estão definindo hoje, são o que define de fato o voto da pessoa.
Isso é muito sensível, muito delicado, porque eles estão avançando para um controle, para um campo da política que, né, ele é sensível. Quando o Bolsonaro traz aquela máxima, Deus, pátria, família, não é por acaso, ele está justamente mexendo com aqueles elementos, com aqueles símbolos. Imagina você mexer com esses símbolos a nível municipal, nas prefeituras. Você fazer da fé da pessoa um elemento de disputa política e eleitoral. A gente já viu isso em outros lugares do mundo, né? Não deu muito certo. Nesse sentido, se colocaria um dilema para o político, né? Ele se posiciona ou não a respeito desses assuntos. E aí me faz querer saber se a frase do Lula a respeito de Israel, ela ajuda ou atrapalha nesse sentido? Eu acho que tem que ter muita coragem para fazer o que o Lula fez. Colocar o dedo na ferida e dizer que a matança, o genocídio está diretamente afetando um povo de forma desigual, ser um líder mundial como o Lula e ter um lado, ter uma posição definida, não é pouca coisa. O Brasil já chegou a pedir na ONU o cessar-fogo. Os Estados Unidos já negou 3 vezes o cessar-fogo. O Brasil ele tem uma longa história e um acúmulo de mediação de conflitos, até porque nós somos um povo diverso, composto aí de diversas etnias, muita migração na nossa história, forçada ou não, mas tivemos, né? Temos uma diversidade. Nós sempre estimulamos a diplomacia. Mas não dá pra gente simplesmente fechar os olhos para mais de 10 mil crianças assassinadas. Eu queria saber quem está aí defendendo, né, o Estado de Israel com unhas e dentes. Quantas pessoas do Hamas foram presas? Quantas pessoas do Hamas foram mortas? E quantas crianças, quantos idosos, quantas mulheres? Eles fizeram disso uma articulação política. É isso que está acontecendo hoje. Que o Netanyahu está muito mal avaliado em Israel. Ele tá com uma rejeição altíssima. Então, quando ele responde o Lula daquela maneira infantil, truculenta, quando ele constrange o nosso embaixador como ele fez, ele está tentando, na verdade, unificar forças e dar um recado político para o povo de Israel. Tem muita gente hoje na rua manifestando contra isso. Então, o Estado de Israel está enfraquecido e fez disso um grande debate político. E setores da extrema-direita de lá se aliaram aos setores de extrema-direita daqui. A minha avó já dizia, né? Quem farelo come, com porco se mistura. É a extrema-direita de lá com a extrema-direita daqui. Fazer dessa manifestação do Lula, que acima de tudo é um pedido de paz, apresentar um pedido de impeachment. Agora me fala, qual é a moral que aqueles lá que assinaram o pedido de impeachment têm para pedir impeachment do presidente Lula? Da última vez que fizeram isso, aconteceu com o nosso país. Qual é a moral? Eu estive na Alemanha agora, né? Fui participar da conferência de Munique. E eu encontrei com muitos parlamentares lá. Eu fui, inclusive, num programa de mulheres parlamentares pela paz. Mulheres de 16 países hoje, deputadas, que estão organizando frentes para a construção de paz em todo o mundo. E recebi a indignação de deputadas da Alemanha que me contavam que uma deputada da extrema-direita da Alemanha esteve aqui o ano passado. A mulher é neta de um ex-ministro das finanças do Hitler. E ela veio aqui, ela tirou foto com o Bolsonaro, com a família Bolsonaro, com Carla Zambelli, com Bia Kicis, com um monte de deputado. Esse povo está agora pedindo impeachment pro Lula? Tirou foto com um povo que é parente de ministro de Hitler, que está lá na Alemanha defendendo coisas absurdas. Se quisessem realmente contribuir para a paz mundial, não estariam aqui no Brasil alimentando tantas redes de ódio, né? Curiosamente, veio da bancada mais bolsonarista, né? Isso o Congresso em Foco publicou numa notícia ontem, né? Veio da bancada mais bolsonarista a proposta em 2019, se não me engano. Aqui, não sei se foi 19 não, acho que um pouco depois. Foi depois? Foi depois, então. Veio da bancada mais bolsonarista a proposta de criminalizar as acusações de nazismo.
né, de você me chamar de nazista é crime. E que agora, justamente, esse movimento está sendo feito de forma inversa, né? De que estão acusando o Lula por conta da declaração que ele fez. É engraçado também que um dos signatários, mas que eu não vou citar o nome aqui, que assinou esse pedido de impeachment com base na resposta de Israel à declaração do Lula, no ano passado subiu em plenário para prestar homenagem a um avô que lutou para a SS. Bom. E aí a gente vê uma cortina de fumaça ser criada por deputados que nunca aceitaram o resultado nas urnas. Tem deputados do meu estado que assinaram, da minha cidade, tem uma deputada que assinou. E ela fez campanha para o Bolsonaro, ela nunca aceitou o resultado das urnas. Ela esteve na porta do quartel, quando estavam aqueles acampamentos absurdos ali, que culminaram no 8 de janeiro. E esse povo está assinando esse pedido de impeachment absurdo contra o presidente Lula. Mas você acredita que esses pedidos de impeachment, porque a oposição da atual conjuntura, assim como foi no governo Bolsonaro, ela atuou com pedidos constantes de impeachment, só numa prática corriqueira da oposição aqui no Brasil, seja de esquerda, seja de direita. Você acredita que essa onda de pedidos possa, de certa forma, atrapalhar o governo? Amanhã o Bolsonaro vai prestar depoimento. Dia 25 tem atos antidemocráticos que eles chamaram em todo o país. Isso é só parte de um efeito, de uma jogada, uma manobra, para de fato seguir avançando nessa polarização que beneficia muito eles. O cerco contra a família Bolsonaro está se fechando. Vocês viram aí, nessas notícias das últimas semanas, mais um filho envolvido em esquema de corrupção. Né? E eles precisam disso para alimentar a chama das pessoas acesas. A gente entender muito bem o que está em disputa nesse momento. E não também minimizar. Eu vi alguns parlamentares rindo, debochando desse pedido de impeachment. Mas até agora, na hora do almoço, tinha mais de 150 assinaturas. Não é pouca coisa. Tem uma movimentação acontecendo aí. Que a gente tem que, de fato, entender, né, que estrutura é essa, que arquitetura é essa que está sendo montada. Tem alguém que esteja assinando esse pedido que a bancada do PT veja e pense, nossa, não esperava? O que tem de deputado do Centrão não está escrito. Eu espero que o ministro Padilha, que o presidente Lula tenha lá uma listinha e que possa fazer check, 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 check. Eu espero. Aqui eu vou só pedir licença para esclarecer uma coisa, que essa gravação está sendo feita na quarta-feira da semana anterior da publicação. Então quando o espectador assistir, a manifestação e o depoimento do Bolsonaro já vão ter acontecido. É o que você imagina. Ele pediu para não ir, né? Supõe-se que... O Xandão falou que ele tem que ir, vamos ver se ele vai. Deputada, muito obrigado por aceitar nosso convite, por vir aqui na nossa redação, participar aqui do programa. Foi um prazer. Obrigada. Gente, eles colocaram um pão de queijo na mesa, a mineira não pôde comer um, eu vou comer agora, tá? Isso foi calculado. Tchau, tchau.